professor, mas aí a gente teria que pensar essa visão filosófica, ou esse labor filosófico, na ideia de que o filósofo nunca tem uma resposta concreta, simplesmente pelo fato de que as respostas que ele encontra sempre geram outras perguntas, como poderíamos encontrar aqui a maiêutica socrática. E ela sempre tinha soluções por meio de perguntas, ou se apresentava por meio de outras perguntas naquilo que era estabelecido a ele. Como o senhor falou ainda há pouco. Se eu tivesse em contato com Sócrates, ele iria me perguntar o que é a verdade. Se eu desse uma resposta, ele responderia com uma outra pergunta. Ou se eu fizesse uma pergunta, então, eu creio que o labor filosófico está muito voltado para isso, né, de sempre estar levantando questionamentos questionamentos pertinentes, claro, relacionados às circunstâncias que se apresentam ou se constroem. Tanto Sócrates quanto Descartes, eles partem da dúvida, eles partem da pergunta, né? Mas, em seguida, eles propõem respostas, né? Sócrates sempre perguntava, ele usava a maiêutica no sentido de refutar, de modo irônico, as crenças e certezas do seu interlocutor, né? Os diálogos platônicos mostram muito bem isso, né? Os diálogos platônicos parecem terminar numa aporia. Eles discutem e não chegam a nenhum lugar. Mas isso é uma aparência. Isso é uma aparência. Parece não chegar a lugar nenhum. Mas tanto Sócrates quanto Platão, eles têm uma filosofia. Eles têm uma filosofia que eles vão criando ao filosofar sobre as questões filosóficas. Então, veja bem, o que eu falei antes não significa que o filósofo simplesmente questiona tudo e não propõe nada. Não, não é isso. Os filósofos, eles propõem respostas, sim, mas as respostas dos filósofos são diferentes das respostas dos cientistas. Os cientistas, as respostas são como pontos finais. É um ponto final para a questão. O filósofo, não. Ele propõe uma resposta às questões filosóficas. Eles fazem isso ao filosofar, só que as respostas dos filósofos, elas não são pontos finais. Elas são pontos de interrogação. Então, por isso que os filósofos são guardiões da abertura de novas possíveis respostas a essas questões. Enquanto o cientista quer dar a última palavra, encerrar o diálogo sobre as questões, o filósofo não. Ele propõe as questões, ele pensa sobre as questões, ele propõe respostas a essas questões, mas ele deixa em aberto a possibilidade de outras pessoas questionarem essas mesmas questões e darem novas respostas. O filósofo, ele nunca deve ter a pretensão autoritária de dar a última palavra sobre qualquer coisa. Pelo contrário, ele participa de um diálogo, de uma tradição filosófica. Ele deve manter em aberto o diálogo e não jogar uma pedra de forma dogmática, autoritária, fundamentalista ao diálogo e ao questionamento. Então, o filósofo nunca tem a pretensão de encerrar uma discussão, de encerrar a possibilidade libertária e revolucionária de outras pessoas filosofarem e pensarem sobre as mesmas questões que ele está pensando e darem outras respostas a essas questões. Mas veja bem, se outras pessoas derem novas respostas a essas questões, se elas forem filósofas, elas não devem ter a pretensão de dar um ponto final à discussão. Pelo contrário, o filósofo, assim como o poeta, ele é o guardião da abertura a novas possíveis coisas, a novos possíveis fenômenos, a novas possíveis respostas de outras pessoas às mesmas questões universais que fazem parte da tradição da filosofia. Então, veja, o filósofo é como o poeta porque ele descobre novas possibilidades. Ele abre fissuras nas nossas certezas dogmáticas, autoritárias e fundamentalistas. Essa comparação é muito feliz sobre o filósofo em relação à poesia. E nós devemos também ter um certo cuidado sobre a maiêutica e principalmente com as nossas crenças, porque nós não podemos deixar o que nós somos inclinados a acreditar devido às nossas crenças influenciar no nosso objetivo, no nosso resultado, e também nessa questão da maiêutica, em especial na questão do questionamento. Que a gente tem que tomar cuidado para nossos questionamentos não virar uma simples regra do contraditório, não virar uma espécie de dialética. Principalmente porque o autor tem esse viés mais dialético, mais marxista, e é uma característica do marxismo em geral, a questão dialética. Então, não é apenas questionar tudo por questionar, por ter o questionamento.
mas ter um questionamento que vai produzir um resultado que vai trazer para nós uma solução, uma justificativa porque existe aquele problema, uma maneira de analisar e de identificar certos privilégios e certas deficiências. Por exemplo, no caso, nós podemos usar o caso dos nossos auxílios, que muitos deixam de se formar para viver do auxílio. E por que esse fenômeno acontece, como esse fenômeno acontece. E não apenas ter só o questionamento de que, porque tem, porque isso, porque aquilo, para não virar uma simples lei do contraditório, uma simples dialética. Sim, eu vou dar um exemplo que o próprio autor traz. Aliás, 2 exemplos, com base nisso que você falou, Vitor. O texto, ele nos apresenta 4 tipos de juristas. 4 tipos de juristas. O primeiro tipo é o medíocre, o mediano, o alienado. Esse jurista, ele se restringe, ele fica preso àquilo que é dado, ao fato, ao real, à realidade. Aquilo que é empírico, aquilo que é a casuística do cotidiano, do senso comum dele. Ele lida com clientes, com processos, com juízes, com outros advogados, com agentes estatais, com políticos, etc. Esse é o cotidiano, a realidade, o dado, a faticidade desse jurista. E ele fica nisso, ele vive nisso. 90% da população brasileira vive nisso, nesse cotidiano, nessa faticidade, nesse dado real. O cientista também lida com esse empírico, com esse dado. E fica nisso. E todos ficamos aprisionados nisso. Aí vem um outro tipo, que é o jurista reacionário. O jurista reacionário, ele não fica preso ao que é dado, mas ele reage ao que é dado. No sentido que ele quer voltar a um passado que não é esse que existe atualmente, no dado. Então, para o autor, o reacionário é pior do que o medíocre, porque nega o dado e quer voltar a uma tradição do passado. É o que ele chama de conservadores, reacionários, porque querem voltar, querem conservar uma tradição ou querem voltar a ela. Então, enquanto o medíocre vive preso ao dado, aquilo que é presente, o reacionário nega o dado, nega o presente e quer conservar ou voltar a algo que é do passado, a uma tradição do passado. O terceiro tipo é o idealista, o fantasioso, que também não fica preso ao que é dado, ao que é presente. Ele nega o que é dado e o que é presente, mas em nome de uma coisa outra, de uma fantasia, de uma ideia que ele tem na cabeça dele e que ele pretende implantar na realidade. O autor diz que esse fantasioso, esse idealista, está na mesma posição do reacionário. São piores do que aqueles que vivem presos ao dado, ao presente. O que o reacionário tem de comum com o idealista é que eles negam o dado. Eles querem outra coisa que não é o dado, o presente. E tem um outro tipo de jurista. Tudo que eu falar do jurista aqui serve para o filósofo, serve para o teólogo também. Serve para as ideologias políticas também. O último jurista é o libertário, o revolucionário, aquele que quer mudar, mudança, transformação. Esse libertário revolucionário, ele não está preso ao que é dado presente, mas ele pensa esse dado presente. E ao pensar sobre esse dado presente, o libertário revolucionário quer transformá-lo, quer mudá-lo, quer fazer com que os outros enxerguem no dado presente novas possibilidades de mudança, de transformação, de desenvolvimento, de progresso. Então, o libertário, o revolucionário, não significa necessariamente fazer uma revolução, não é nesse sentido, mas é sim no sentido de fazer ver novas possibilidades no que é dado e no que é presente. O jurista filósofo, o teólogo, o político que são progressistas, que são transformadores, eles não ficam presos ao que é dado, ao presente, aquilo que é mediano, aquilo que é senso comum. Pelo contrário, eles têm o dado, o mediano, o senso comum como ponto de partidas para descobrir novas possibilidades nesse mesmo dado, nesse mesmo presente, nesse mesmo senso comum. O jurista libertário, revolucionário, é o radical, porque ele busca ir
ao fundo do senso comum, ao fundo do cotidiano, ao fundo da realidade e descobrir aí novas possibilidades de transformação, mudança, desenvolvimento, progresso dessa mesma realidade. Veja, ser radical, libertário, revolucionário não significa necessariamente fazer a revolução no sentido político marxista. Não é nesse sentido. Mas sim pensar de um modo mais profundo, de um modo de ir ao fundamento das coisas. Ir ao fundo nas coisas, de modo a fazer com que outros vejam aí novas possibilidades. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Filósofos morreram, foram queimados. Pensadores foram exilados, torturados e mortos por causa disso em períodos autoritários da nossa história. Sócrates foi morto por causa disso. A metáfora da caverna de Platão mostra que isso é perigoso. Você pode ser morto por questionar o dado, o presente, o mediano, o medíocre, o alienado, o senso comum. Isso é perigoso. Você pode ser mal visto e pode até morrer por causa disso.